Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui, o professor José Humberto, de Direito Empresarial, trazendo atualizações da disciplina e hoje eu vou tratar com vocês um estudo de caso. E esse estudo de caso envolve um tipo de sociedade no nosso direito comercial. Essa sociedade, ela se chama sociedade em comum. Isso mesmo, sociedade em comum. Onde está essa sociedade? Está lá no Código Civil, dos artigos 986 até o artigo 990. Veja, são poucos artigos, 986 até o artigo 990. E é interessante fazermos uma introdução nesse tipo de sociedade antes de analisarmos este caso concreto, fazer o estudo de caso. Inicialmente, é bom lembrar que a sociedade no Brasil ela adquire a sua personalidade jurídica com a sua inscrição, com o seu registro. Isso está previsto no artigo 985 do próprio Código Civil. A partir desse momento, com a personalidade jurídica, essa sociedade lá com o seu CNPJ, ela terá então uma distinção muito clara quanto aos seus sócios, aos seus membros. Então ela terá titularidade negocial, titularidade processual e autonomia patrimonial. Então essas sociedades que estão inscritas têm a personalidade jurídica conforme o artigo 985 e nós aqui no nosso estudo em direito empresarial já tratamos da aquisição da personalidade jurídica pelas sociedades. Só que hoje, aqui, nós estamos tratando de uma sociedade que não tem personalidade jurídica. Isso mesmo. A sociedade em comum, ela é um dos tipos de sociedade no Código Civil que não tem personalidade jurídica. Então, num primeiro ponto, como ela não tem personalidade jurídica, então ela não foi inscrita, ela não fez o seu registro. Se você, porventura, procurar o ato constitutivo dessa sociedade lá na junta comercial ou no cartório civil das pessoas jurídicas, você não vai encontrar, simplesmente porque ela não está inscrita, ela não tem personalidade jurídica. Então o que fez o Código Civil? O Código Civil trouxe esse tipo de sociedade, chamado de sociedade em comum, que é uma sociedade que existe, até muito comum, veja, sociedade em comum, ela é comum dentro da nossa realidade e ela tem, então, a sua previsão legal lá no Código Civil, como eu disse aqui, dos artigos 986 até o artigo 990. Tá, essa é a introdução desse tipo de sociedade. Um exemplo muito simples e claro é quanto a salões, salão de beleza, clínicas de estética. Imagina só, 4 ou 5 pessoas decidindo empreender nesse tipo de segmento, elas se juntam e alugam um espaço, compram o maquinário, os produtos e eles começam a funcionar, atende a clientela, mas não tem o seu registro como sociedade. Então, funciona, é uma sociedade porque são 4, 5 pessoas buscando o mesmo objetivo, mas não tem a inscrição. Então, a sociedade que elas formaram é uma sociedade em comum. Uma primeira pergunta aqui. Tá, mas e se essas pessoas que se juntaram para empreender nessa clínica de estética, elas então criaram uma sociedade em comum? E se porventura elas decidirem fazer o registro, fazer a inscrição da sociedade, ela vai adquirir personalidade jurídica? Sim, a resposta é positiva. Então, nesse nosso exemplo, as sócias ou os sócios podem perfeitamente elaborar os atos constitutivos e levar esse documento a registro, se é empresária, na junta comercial, se simples, no cartório civil de pessoas jurídicas. No nosso exemplo, será uma sociedade empresária. Então, o registro dela será feito lá na junta comercial. Tudo bem? Mas, enquanto não for inscrito esse ato constitutivo, essa sociedade não terá registro, não terá personalidade jurídica. É a chamada sociedade
despersonificada ou não personificada, e ela funciona, mas está funcionando sem ter personalidade jurídica. E o que fez o Código Civil? O Código trouxe alguns artigos para nos dar um norte em como lidar com essa sociedade, já que ela não está inscrita. O que fez o Código Civil? Olha, se ela proceder o seu registro, adquirirá personalidade jurídica. Segundo, a doutrina, e aqui um ponto muito importante, muitas vezes esclarece que a sociedade em comum, essa que não tem registro, muitos podem chamar de sociedade de fato ou sociedade irregular. Qual que seria essa distinção? Em primeiro lugar, tanto sociedade de fato quanto sociedade irregular são sociedades em comum. É como se sociedade em comum fosse um gênero e as espécies de fato ou irregular. Tá, mas qual diferença então nós temos nesses dois conceitos? A sociedade em comum de fato é aquela que existe, mas sequer existe um documento assinado pelos sócios. Ao contrário da irregular, que tem um ato constitutivo, um documento assinado pelos sócios, mas não foi levado a registro. Então veja, tanto na de fato quanto a irregular são sociedades em comum, mas a diferença que a doutrina estabelece é que uma sequer tem documento constitutivo e a irregular sim tem documento constitutivo que não foi levado a registro. Pois bem, então nós já sabemos aqui, por essa introdução, que a sociedade não personificada, que não foi levada a registro, chamada de sociedade em comum, ela existe, ela está prevista no Código Civil, dos artigos 986 ao 990, então ela tem proteção legal, previsão legal, e ali temos a orientação, o norte, para como interpretar esse tipo de sociedade. Excelente. Tá, professor, então se acontecer algo, por exemplo, nessa sociedade em comum, lá na clínica de estética, eu sou um cliente, sofri um dano, como que eu vou tomar providências reparatórias de uma sociedade que sequer existe? Pois bem, é para isso que existe a legislação. E um ponto extremamente relevante aqui, nesse caso, se dá quanto à prova da existência. Isso mesmo. Se essa sociedade ela é uma sociedade que não está inscrita, eu não consigo ter acesso aos atos constitutivos, como vou provar que ela existe? O que fez o Código Civil? Trouxe o artigo 987, repetindo, 987, e nesse artigo ele tratou da prova da existência. Como eu vou provar que essa sociedade não registrada, que não tem personalidade jurídica, como provar que ela existe? O que fez o 987? Olha, a prova da existência dessa sociedade entre os sócios, veja, entre os sócios e sócios perante terceiros, deve ser feita de forma expressa, por escrito. Já a prova da existência da sociedade feita por terceiros será por qualquer meio. Então olha só o que fez o Código. Terceiro, você que está fora da relação societária, você prova que essa sociedade existe por qualquer meio. Já sócios, entre sócios, sócios com terceiro, a relação será provada por escrito. Esse foi o norte, então, estabelecido pelo Código Civil. Se você é um terceiro, prove por qualquer meio. Sócio, prove por escrito. No nosso exemplo, caso você seja um terceiro, sofreu um dano e merece uma reparação quanto a essa sociedade que não tem inscrição, que não tem CNPJ, é não personificada, você poderá então provar que ela existe por qualquer meio, é o artigo 987 do Código Civil. Até aqui, bem, já entendemos que existe essa sociedade em comum, que ela é muito comum aí no nosso meio comercial, no nosso país, e que ela tem tratamento legal, está lá no Código Civil. E aí nós vamos para o estudo de caso. Esse caso, ele envolve a sociedade em comum. E o que exatamente aconteceu nessa sociedade em comum? Um casal, marido e mulher, eles casados sob o regime da separação, e um casamento até de longo tempo, até que em um determinado momento, o marido ele constituiu um restaurante. Isso mesmo, ele constituiu um restaurante
não colocou, isso tudo alegado nos autos, tá, pessoal? Não colocou o seu nome, né, do marido, no contrato social da sociedade, e essa sociedade restaurante se estabeleceu na cidade muito bem, tendo uma alta lucratividade, um restaurante até muito bem sucedido, só que em nome dos parentes desse marido. Afinal de contas, ele, servidor público, não poderia, por vedação legal, administrar o negócio. Porque lembrem, pelo próprio Código Civil, artigo 972, os impedidos não podem exercer atividade empresarial. Então, esse servidor público não poderia ser o administrador desse negócio. Então, nesse caso, nesse exemplo concreto, nós observamos que haviam duas relações. Uma relação conjugal entre marido e mulher que viviam muito felizes, e existia uma sociedade empresária restaurante que tinha como sócios dois parentes desse administrador e, na verdade, ao que foi alegado nos autos, o real proprietário e sócio desse restaurante era o marido. E esse marido, inclusive, prometera à esposa metade do capital social, ou uma boa parte desse capital social, que, segundo ela, a grande verdade é que ela era, inclusive, sócia também dessa sociedade. Ou seja, na verdade, o sócio seria o seu marido e ela, como esposa, teria direito, né, à participação nos lucros e nos benefícios que esse restaurante poderia trazer. Dentro desse cenário, houve um problema conjugal e esse casal, que vivia feliz, eles se divorciaram, eles então finalizaram o relacionamento. E na ação de separação, de divórcio, ficou estabelecido que a partilha seria feita no momento oportuno, futuro, apartado, de forma separada aos problemas conjugais. E aí surgiu a seguinte questão. A esposa, insatisfeita com a partilha, trouxe nos autos a alegação que deveria também ser partilhado aqueles valores objetos dos lucros advindos da própria sociedade restaurante. Só que a questão toda ali estava baseada justamente na prova da existência dessa sociedade. Porque veja só, realmente existia um restaurante, sociedade, em nome de parentes desse marido, que funcionava regularmente. Mas segundo ela, existia uma sociedade de fato deste marido perante este restaurante. Ele era sócio sim, e ela como esposa tinha direito a participar desses lucros, mesmo porque ele próprio, marido, havia prometido a ela metade desses lucros, desse capital. Então, a esposa estava pleiteando a reparação neste caso. Afinal de contas, ela entendia que possuía direito em relação a essa sociedade, que era uma sociedade que era do seu esposo, mesmo ele não constando no contrato social da sociedade. Ele era um sócio de uma sociedade em comum com essa sociedade. E o que fez o Tribunal de Justiça, a segunda instância, neste estudo de caso? O Tribunal de Justiça, ele então entendeu que, por maioria, ficou comprovado, sim, por diversos elementos probatórios, que existia essa sociedade de fato e que essa sociedade de fato, então, teve a sua prova muito bem concretizada, muito bem avaliada, muito bem documentada, e que por essas razões, veja, por outros tipos de prova, essa sociedade, então, ficou provada ser do casal e essa esposa teria direito, então, à partilha desses bens. Trouxe para vocês o argumento do Tribunal de Justiça nesse voto, que trouxe da seguinte maneira o seu voto. O voto majoritário deve prevalecer quanto à indenização,
pois a falta de documento escrito, veja, não havia documento escrito que provava a existência da sociedade, mas aqui para eles no voto era uma mera irregularidade, e não impede a outra parte de pleitear reaver o patrimônio a que tem direito. A sociedade de fato, que é em comum, restou comprovada por meio de excertos publicitários e de depoimento de testemunhas. Então o Tribunal de Justiça deu ganho de causa a essa esposa, dizendo, olha, aqui tem uma sociedade de fato, e essa sociedade de fato foi comprovada por diversas provas, mesmo não havendo prova escrita nesse sentido. O que fez o marido, o esposo prejudicado? Ele apresentou um recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Lembram bem que a sociedade de fato ela tem previsão no Código Civil e, pelo próprio Código Civil, artigo 987, a prova da existência dessa sociedade nas relações entre sócios, sócios com sócios, sócios com terceiros, deve ser feita por escrito. Essa é a previsão do artigo 987, o que foi ultrapassado, violado pelo Tribunal de Justiça. E em virtude disso, por violação à lei, apresentou um recurso chamado de recurso especial para que o Superior Tribunal de Justiça reanalisasse a questão, a violação a esse artigo legal, e então alterasse essa condenação, já que não houve, nesse caso, prova da existência dessa sociedade. Dessa forma, ao chegar no Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial de número 1706-812 do Distrito Federal, ele teve como relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas. E o que ele entendeu, e claro, os ministros que o acompanharam entenderam naquele julgado? Que a prova documental ela é o único meio apto a demonstrar a existência da sociedade de fato entre os sócios. Então veja só, o que fez o STJ de forma bem objetiva? Olha, tem a previsão do artigo 987 do Código Civil, que prevê que a prova deve ser escrita, então essa prova é o único meio apto a provar a existência desse tipo de sociedade. E por essa razão, a decisão do Tribunal de Justiça de segunda instância não possuía, então, respaldo jurídico. Por isso mesmo, o Superior Tribunal de Justiça reforma a decisão, reformou e cancelou essa indenização por inexistir, nesse caso, a prova da existência da sociedade em comum, da sociedade de fato. E aí, pessoal, olha só, trouxe para vocês uma informação relevante que, segundo o STJ, ele afirma da seguinte maneira no seu voto: destoa dessa realidade a sociedade de fato, atualmente denominada sociedade em comum, que não adquire personalidade jurídica por meio das solenidades legais, aptas a lhe dar autonomia patrimonial, não obstante ser um sujeito de direitos e obrigação. E no caso, veja só, para que tivessem uma sociedade civil ou comercial, esse casal, em conjunto, ainda não regularmente constituída, indispensável seria, ao menos, demonstrar que administravam tal empresa juntos, o que de fato não foi possível concluir nesse julgado. A condição para se admitir a existência de uma sociedade desse tipo é a configuração da affectio societatis, que é exatamente integralizar o capital, demonstrar afinidade para o negócio e demonstrar a efetiva prestação do serviço. Mas o que fez o STJ? O artigo essencial para interpretar esse julgado é o 987 do Código Civil, que prevê claramente, veja, a prova da existência desse tipo de sociedade, ela está no documento escrito, que conforme o artigo 987 traz essa necessidade. Aqui então não restou comprovado, não havia, não tivemos esse documento, essa prova escrita, então
reforma o STJ o julgado e então não dá ganho de causa para a esposa e mantém então ela sem direito patrimonial neste caso. E aí eu pergunto para você, na sua opinião, esse julgamento, esse julgado, ele foi adequado? Afinal de contas, para provar realmente que uma sociedade em comum, essa que estamos falando, que não tem registro, que não tem prova da existência, esse artigo 987, que traz que entre os sócios é necessário a prova escrita, se mostra um artigo justo e adequado? Você entende que é justo, que é adequado esse artigo? E por que pergunto isso? Porque, como no caso em concreto, isso pode acontecer muitas das vezes numa relação entre um casal. E o relacionamento entre casal é baseado em confiança. Então, será se esse documento escrito seria realmente indispensável para poder concluir que o casal ali tem uma sociedade em comum, tem realmente uma participação? Bem, aí vai depender do seu entendimento, mas adianto para vocês que essa previsão legal ela busca essencialmente a segurança jurídica. Afinal de contas, documentando facilita então a análise do caso e traz segurança para as partes envolvidas, ok? Então veja só, nós temos diversas sociedades em comum em funcionamento no nosso país, ela é sujeita de direitos e obrigações. Pense aí naquelas que estão ao seu redor, comece a observar, são várias sociedades assim em funcionamento. É bom lembrar que por ser sociedade precisa ter sócio, né, pessoal? Não é de individual, mas sim de sociedade. Tudo bem? Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês, pela compreensão aqui do que estávamos tratando. Falamos de sociedade em comum, como dito, Código Civil, artigo 986 a 990. Um grande prazer, uma enorme satisfação. Acompanhe o canal, faça a sua inscrição. Deixa aí o seu comentário se você gostou ou não deste nosso vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima atualização de Direito Empresarial. Lembre, pessoal, Direito Empresarial é comigo. Um abraço.